Física, Ensino Médio, primeira série, Introdução à Óptica Geométrica, parte 2. Princípios da óptica geométrica. Primeiro, independência dos raios luminosos. Os raios luminosos se propagam em linha reta e, ao se cruzarem, continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Então, eles interferem um pouquinho no momento de encontro, mas depois segue como se nada tivesse acontecido. Reversibilidade dos raios luminosos. Se a luz vai de A para B, numa determinada trajetória, ao retornar de B para A, seguirá o mesmo caminho. O que quer dizer que ela independe do sentido de propagação. Tá? Um exemplo básico disso é o retrovisor do carro. Né? Se você, através do retrovisor, consegue ver os olhos do motorista, o motorista também, através do retrovisor, vai conseguir ver seus olhos. E ele vai saber que você está olhando para ele. Propagação retilínea dos raios luminosos. Os raios luminosos se propagam em linha reta, em meios homogêneos e transparentes. Desse princípio de propagação retilínea, existem várias consequências. Uma delas são a formação de sombras e penumbras. Tá? Se você tem uma fonte pontiforme ou pontual, ela só produz sombra. Tá aí um exemplo, uma fonte pontual com formato de ponto. Ela lança seus raios luminosos, bate num corpo opaco, esse corpo opaco absorve a energia luminosa, não deixa passar, e aí fazendo um cone de sombra atrás dela. Tá? Um exemplozinho de aplicação básica. Uma lâmpada é usada para iluminar uma sala de 3 metros de altura entre o chão e a fonte de luz. A uma altura de 1 metro do chão está uma mesa redonda com diâmetro de 40 centímetros. Supondo que a lâmpada seja uma fonte pontual, localizada exatamente ao centro da mesa, qual o diâmetro da sombra da mesa no chão? Aqui eu fiz uma ilustraçãozinha do problema, tá? Uma lâmpada a uma altura de 3 metros do solo. Tá aqui a lâmpada, né? Ela está a uma altura de 3 metros do solo, onde vai ser formada a sombra. Aqui está a mesa redonda, que ela vai estar a 1 metro do solo e 2 metros da lâmpada, certo? Aí o raio da mesa, já que o diâmetro é 40, o raio será 20. E aqui a gente tem basicamente um exemplo de semelhança de triângulos, tá? Nós vamos ter um triângulo aqui, e um outro triângulo maior aqui. Aí é só fazer razão de proporção. Aqui eu dei nome a cada uma dessas variáveis. Tá? Então, H vai ser 3 metros. 1 metro é Hzinho minúsculo. Que aqui no caso tem que ser 2, tá? Que vai ser essa altura daqui. Desculpe, eu vou aqui que é 2. O diâmetro é 40, logo o raio é 20. Substituindo tudo aqui, né? Nós temos que 3 metros é a altura da lâmpada até o chão, 2 metros é a altura da lâmpada até a mesa, x é o que eu quero e 20 é o raio da mesa. Repare só uma coisa, as alturas estão em metros e o raio em centímetros. Pode ser feito isso? Pode, contanto que as alturas estejam em mesma unidade e as distâncias também na mesma unidade. Tá? Então, as alturas estão tudo em metro e as distâncias vão estar todas em centímetros. É só fazer a continha aqui, né? 3 vezes 20, 2 vezes x. Aí, 20 vezes 3 é 60, 2 está multiplicando, passa dividindo, 60 dividido por 2, 30 centímetros vai ser o raio aqui, tá? Se o raio é 30 centímetros, o diâmetro então vai ser quanto? O dobro, né? 60. Então, a resposta seria 60 centímetros de diâmetro de sombra. Se eu tenho uma fonte extensa, ela produz tanto sombra quanto penumbra, tá? Aí tem uma fonte extensa, uma lâmpada fluorescente, por exemplo. Aí vai ter uma parte que chega parcialmente à luz e outra parte que não chega a luz nenhuma. A parte que chega parcial à luz é chamada de penumbra. A parte que não chega a nada, sombra. Essa parte, determinação de uma altura atrás da sua sombra,
usando também semelhança de triângulos. Tá? Então é simples, eu quero medir a altura de um prédio sem precisar realmente pegar uma fita métrica ou algum instrumento de medida e botar lá de cima do prédio até embaixo. Eu posso fazer o quê? Eu posso, em um certo momento, calcular, medir o tamanho da sombra desse prédio, o tamanho da sombra de um outro objeto próximo a ele, sabendo a altura desse objeto, e eu faço a razão de proporção como foi feito lá para a sombra, tá? E aí a gente consegue achar a altura do prédio. Um exemplo aqui, um aluno desejando determinar a altura de um edifício, mediu o comprimento de sua própria sombra e da sombra do edifício, formadas em um mesmo piso horizontal. Para sua sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para do prédio, do edifício, 5,4 metros. Olha as alturas, as sombras, que são as distâncias, já estão em unidades diferentes, tem que ser a mesma unidade, tá? Sabendo que a altura do aluno é 1,60, determine a altura do edifício. Não, eu fiz aqui um esqueminha, anotando o que é cada coisa. E repare só, eu escolhi transformar a sombra do aluno, de centímetros para metros. Porque aí fica tudo em metros e aí está tranquilo. Só andar a vírgula 2 casas para a esquerda. E aí novamente eu coloco na razão de proporção, substituo os valores e faço minhas operações. Vai dar 14,4 metros o tamanho desse edifício, a altura desse edifício. Okay? Então basicamente é geometria, é matemática, tá? Outra consequência do princípio de propagação retilínea são as formações dos eclipses, Nós temos o eclipse lunar. Lembre-se, a Lua ela não tem luz própria, então ela reflete a luz do Sol. Se algo fica em frente a ela, impossibilitando que a luz do Sol chegue nela, então ela não tem luz nenhuma para refletir, ela não vai ser observada. Então, para que haja o eclipse lunar, a Terra tem que obstruir o envio de luz do Sol até a Lua. Então, a Lua fica nesse cone aqui, esse cone de sombra. Então aqui nós teríamos o eclipse total da Lua. Já nessa região aqui, da penumbra, nós teríamos o eclipse parcial. Então na umbra, que é a sombra, o eclipse total, e aqui na penumbra, o eclipse parcial, tá? Se reparar bem, o eclipse total ocorre apenas na lua cheia, E o parcial ocorre no quarto minguante e no quarto crescente. O eclipse solar, aí algo tem que obstruir a passagem de luz do Sol até os nossos olhos. Então a Lua ela cobre a luz que vem do Sol. Como a Lua ela é muito pequena em comparação ao Sol, e em comparação à Terra também, a sombra que ela faz sobre a Terra é pequena. Então a porcentagem de pessoas que conseguem ver o eclipse solar também vai ser pequena, porque é numa região muito pequena do planeta e às vezes isso aqui cai nos mares, então dificilmente é observada. Porém, ano passado conseguiu-se ver um eclipse total do Sol. O eclipse parcial é mais visto porque uma porção maior do planeta pode ver. Agora, o total é bem raro e ocorreu ano passado e pode ser visto, tá? E aqui algumas imagens de eclipse total. Aqui, se você reparar, essa mancha aqui, é porque não está chegando a luz aqui. Então, essa região aqui, nessa região está ocorrendo o eclipse total do Sol. Aqui uma foto do eclipse total e aqui do eclipse parcial. Outra aplicação de princípio de propagação retilínea são as câmaras escuras, que são os primórdios da câmera fotográfica. Você tem aqui um objeto que você quer registrar aqui no fundo de uma caixa, passando por um orifício. Então, a luz vem, bate nesse objeto, é refletido para dentro da caixa.
Porém, dentro da caixa, essa imagem vai ser formada invertida, de cabeça para baixo. Ó, essa aqui está com a chama para cima e a imagem vai estar com a chama para baixo. A distância do objeto até o orifício da caixa, até a caixa, é chamada de P. E a distância dentro da caixa, a profundidade da caixa, é P'. A altura do objeto nós vamos chamar de O, a altura da imagem vamos chamar de I. E novamente a gente usa semelhança de triângulos para relacionar essas coisas. A imagem, o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, vai ser exatamente igual à profundidade da caixa, dividido pela distância do objeto até o orifício. Um exemplo também, um objeto de 20 centímetros de tamanho é colocado a uma distância de 4 metros de uma câmara escura. Então, um objeto de 20 centímetros de tamanho, o tamanho do objeto é o O, está a uma distância de 4 metros de uma câmara escura. Então, é P, que é a distância do objeto até a câmara. P, 4 metros. Onde eu parei? Na câmara escura. Qual a distância do orifício ao anteparo, que é o fundo da câmara, que fica no fundo da câmara? É de 50 centímetros. Então, P' é 50 centímetros. Qual o tamanho da imagem do objeto projetado no anteparo? Então, ele quer ir. Ela estará invertida? Bom, essa primeira parte a gente já pode responder, Sim, a imagem vai estar invertida, porque toda imagem produzida na câmera escura será invertida. E aí, eu anotei as informações, tá? Como eu comentei no stand, as alturas têm que estar em mesma unidade e as distâncias também em mesma unidade. Como uma distância estava em metros e a outra em centímetros, eu optei para transformar de centímetros para metros, tá? Você poderia transformar 4 metros em centímetros? Poderia. Aí ficaria 400 centímetros e 50 centímetros. Pode. Mas eu prefiro trabalhar com números menores do que com números maiores. Então, eu transformei 50 centímetros em metros. E a gente usa a relação substituindo os valores. E aí nós vamos fazer nossas operações e vai achar o valor da altura da imagem, tá? Que vai ser 2,5. Ali eu fiz I vezes 4, Fiz o produto dos meios pelos extremos. I vezes 4, 4i. 20 vezes 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. O 4 está multiplicando passa dividindo. 10 dividido por 4, 2,5 centímetros. Por quê? Porque a altura do objeto está em centímetros. Então a altura da imagem também vai estar em centímetros, tá? Bom, é isso. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.